Obrigado, Excelência, pelo privilégio de me permitir endereçar essa corte, Vossa Excelência e seus colegas, todos os presentes. É verdadeiramente um privilégio falar aos senhores hoje. E meus antecedentes, eu sou professor de saúde pública e chefe do Departamento de Saúde Ambiental e Ocupacional e também professor de Medicina Pulmonar. E durante mais de 40 anos venho estudando os efeitos do amianto. Eu fui treinado e estudei e trabalhei com o Dr. Irving Solokoff, quando eu comecei a trabalhar com ele em 1968, no assunto do amianto, que já era reconhecido, ele já era reconhecido como um grande pesquisador da área. Eu estudei uma vasta gama de áreas. A crisotila, sem exposição a anfibólios, causa um mesotelioma em muitos países, inclusive no Canadá, China, Estados Unidos, México, Itália, Grã-Bretanha, Alemanha, Egito, Zimbábue e tantos outros. Esses são relatórios científicos constantes da literatura. Também há estudos que mostram que mais de 90% de fibras, a presença de mais de 90% de fibras de crisotila nos pulmões dos trabalhadores da área. Como Dr. Castleman, eu quero mostrar aos senhores a questão referente ao uso controlado. A crisotila do Brasil e no Canadá vão para a Índia, onde eu tenho trabalhado. Como vocês podem ver, essas são situações, condições de trabalho que os senhores verão lá. É claro, nada do que chamaríamos de uso controlado. Alguns trabalhadores têm respiradores adequados, mas outros não. Aqui temos uma mulher jogando asbestos numa máquina sem qualquer tipo de proteção. Também há exposições secundárias, como em navios na Índia, no Paquistão, no Bangladesh, ou amianto nesse tipo de condição é extraído dos navios, é tirado dos navios, seca na praia e depois vendido. Não é exatamente o que chamamos de uso controlado. Eu já trabalhei na China há mais de 20 anos, onde esses trabalhadores, eles usam máscaras à prova de gás, mas não são respiradores adequados. E na área têxtil, nas fábricas, também esse controle não existe com tanta eficácia. O que eu gostaria de fazer é compartilhar com os senhores as minhas opiniões sobre o assunto, sobre os perigos do amianto, especialmente da crisotila. E eu espero que os senhores entendam que essas não são opiniões apenas minhas, mas coerentes com opiniões internacionais, de organizações internacionais como a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer e a AICO, a Organização Internacional do Trabalho, Organização Mundial da Saúde, todas as quais o Brasil é signatário, e também do Colégio Ramazzini e do meu próprio país, os Estados Unidos, onde todos os órgãos governamentais envolvidos na questão do amianto chegaram à conclusão de que todas as formas de amianto, inclusive a crisotila, são perigosas. Essas opiniões, não chegamos a opiniões com base naquilo que chegamos a essa conclusão com base naquilo que estudos científicos nos mostram e não por conta das fontes de financiamento ou da origem das informações. Até mesmo na América hoje, onde o amianto é permitido num nível bem menor do que anteriormente, quando a agência governamental implementou um limite aceitável, eles disseram que até mesmo este limite, milhares de vezes inferior de quando essas agências começaram a funcionar na década de 1970, que ainda haveria cancros excessivos de pulmão nos trabalhadores. É preciso lembrar que há um antigo axioma que diz que quem paga o músico escolhe a música. E para ser justo, eu pessoalmente já testemunhei em nome de vítimas do amianto há mais de 35 anos, mas nunca pessoalmente retive qualquer dos recursos, qualquer da receita, sempre mandei para as universidades para a qual eu trabalho. Os meus próprios estudos envolvem culturas de células, culturas de órgãos, culturas em animais e em humanos. E eu realizei trabalhos não apenas nos Estados Unidos, mas também na China, Sri Lanka, Israel, Índia e outros países. E tenho dezenas de publicações sobre os perigos do amianto.
todo tipo de amianto foi reconhecido como IARC, como da classe 1, são carcinogênicos. Da mesma forma, há outros tipos de amianto carcinogênicos, como benzeno, cloreno de vinila, butadieno e muitos outros, e nenhum deles tem um nível de segurança acima de 0. Com exceção do amianto, todos esses compostos que eu mencionei são rapidamente metabolizados por organismo. Não há persistência e até interações rápidas com o organismo pode levar ao desenvolvimento de câncer que ocorrem, como vimos, décadas após a exposição. As fibras de amianto, contrariamente, também carcinogênicas, e o tempo em que podem ser eliminadas do organismo ou se movimentar no organismo, muitas delas permanecerão para sempre nos pulmões, na pleura, nos rins, em qualquer outro órgão, e no transcorrer do tempo podem causar câncer. Elas até atravessam a placenta das mães durante a gestação de seus bebês. Apesar disso, nem todos expostos a qualquer desses agentes causadores de câncer adquirem o câncer, mas nas populações estudadas, tem havido um aumento no risco de câncer relacionado ao amianto e esses outros materiais. O ponto mais simples e mais importante que eu quero levantar aqui hoje com os senhores é que todas as formas de amianto, inclusive a crisotila, causam uma série de doenças, tanto malignas como não malignas, mesotelioma, câncer. E precisamos saber que há um material natural. O amianto será, porque ele está na natureza, mas o máximo que podemos fazer para reduzir a exposição, mais estaremos reduzindo o risco de que qualquer pessoa contraia o câncer. Eu publiquei um estudo sobre o amianto, o que pode ser chamado de crisotila, por isso a capacidade para causar doenças, inclusive o câncer. Essas fibras vêm sendo usadas em laboratórios em todo o mundo. E esses testes causaram mesotelioma, câncer de pulmão e fibrose de pulmão. E alguns testes toxicológicos, a crisotila tem se mostrado mais cancerogênica do que os anfibólios. Há casos de câncer, inclusive o mesotelioma, até de depósitos livres de anfibólios, algum em trabalhadores, mas outro em membros da família dos trabalhadores que compartilham a mesma residência, e outros casos de exposição curta. No Canadá, por exemplo, as esposas de trabalhadores do amianto também desenvolveram mesotelioma. Em mulheres no Canadá, ele é encontrado no Quebec, onde a maior taxa de crisotila é identificada. E qualquer carcinogênico, qualquer elemento carcinogênico, embora não haja um limite definitivo, não há qualquer limite para carcinogênicos, nós sabemos que nos seres humanos, um dia de exposição já pode levar ao desenvolvimento de mesotelioma. Isso também foi comprovado em animais, e estudos epidemiológicos mostram que o equivalente a meia fibra por cc ao ano, ou seja, 5 anos, no nível atual dos Estados Unidos, também mostraram produzir câncer. Havendo documentado que o amianto pode causar doenças, também devemos reconhecer o que é uma falácia, achar que a crisotila pode ser manuseada de maneira segura, como outros já falaram. Não há qualquer lugar no mundo, Estados Unidos, Brasil, Sri Lanka, Índia, onde a crisotila não tenha causado doença ou que tenha sido usado de alguma forma que não leve a doenças. No Canadá, aonde ainda é vendida, eles retiraram do edifício do parlamento, reconheceram como perigo. Os dados brasileiros começaram a se acumular. Inclusive, a crisotila no Brasil tem causado doenças malignas e não malignas. E, nesse sentido, não há nada de especial sobre a crisotila brasileira, que também pode causar câncer. A questão de potência foi mencionada aqui várias vezes hoje. 100, 501 foram rejeitados pelos Estados Unidos, pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. E outros dados não apoiam essa informação. Na Rússia, nós acabamos de ouvir que há uma taxa de 4,3 de mesoteliana, resultante de crisotila apenas, e talvez haja cerca de
em cada 1 milhão de casos. O corpo humano tem mecanismos excelentes para resistir ao amianto. No entanto, o amianto pode penetrar nos pulmões, ser transportado por todo o organismo e reside, se instala no organismo. E no final da vida, todos nós temos algum conteúdo de amianto no nosso corpo. A crisotila sai mais rapidamente, é mais rapidamente expelida dos pulmões, eu concordo, mas não necessariamente do organismo. Menos crisotila será encontrada do que os anfibólios no corpo humano no curso do tempo. Mais anfibólios serão encontrados na pleura e fibras com menos de 5 microns podem dar origem ao mesotelioma. Não há como avaliar quem que esteve exposto e em quanto tempo a pessoa vai contrair a doença. Estamos num terreno bastante arenoso aqui, bastante perigoso, não analisando a constatação de anfibólios ou de amianto em outras partes do organismo, elas com certeza estarão nas placas pleurais. Já ouvimos falar sobre a biopersistência. Até mesmo a crisotila brasileira tem algumas falhas nesse sentido. Quando um estudo analisou fibras superiores a 5 microns, nesse tamanho, ela penetra também nos pulmões, e as fibras curtas são encontráveis nos pulmões de pacientes de mesotelioma, pelo menos em 3 países já foi constatadas. Analisar apenas os pulmões, temos que admitir que as fibras podem migrar para outros órgãos. Depósitos de crisotila em todos os lugares do mundo causam doenças em homens, nos animais. O importante problema em muitos países em desenvolvimento é que ainda não há um mecanismo bem estabelecido para registrar casos de doenças relacionadas ao amianto, especialmente o mesotelioma, que ouvimos várias vezes hoje, nem era codificado separadamente até 1995. Na Índia, onde eu trabalhei, o governo, algumas vezes, alega que não identificaram um perigo real porque registraram poucos ou até nenhum caso de mesotelioma. No entanto, eu sei de um hospital na Índia apenas, onde em um ano 32 pacientes com mesotelioma foram atendidos. Devemos lembrar que a ausência de dados não significa ausência da doença. Ouvimos falar hoje de doenças entre os trabalhadores brasileiros. Ouvimos falar de asbestose, amiantose, mesotelioma e câncer nesses trabalhadores. Isso não pode ser negado. No que se refere ao uso de cimento de amianto, há, na realidade, um estudo da Noruega mostrando um aumento de câncer do gastrointestinal em indivíduos que consumiram água de cisternas de amianto. Eu concordo em princípio que deve haver preocupação em relação aos substitutos do amianto, mas hoje não há nenhum caso documentado em humanos de exposição a fibras produzidas pelo homem que leve ao mesotelioma. Eu concordo com o Dr. Bernstein que o tamanho da fibra é importante, mas eu gostaria de compartilhar com vocês que há dados, por exemplo, de ARC de 2005, mostrando que a maioria das células fibrosas não são respiráveis. Isso pode ser usado como substituto. O estudo da IARC também, de alguns anos depois, fibras de PVA fabricadas estão acima do nível respirável, portanto, elas entram no pulmão. Sabemos que a fabricação de fibrocimento de propileno no Brasil diz que o produto é feito de fibras não respiráveis. Um estudo recente no Reino Unido, submetido à Comissão Europeia, afirmava que concluímos que a crisotila é intrinsecamente mais perigosa do que PVA ou células fibrosas e que seu uso contínuo em cimento de amianto não é justificável em face de substitutos tecnicamente disponíveis. Então, parece haver substitutos adequados para o amianto. É verdade que mais de 55 países baniram totalmente o uso do amianto em todas as suas formas e outros países adotaram restrições quanto ao uso do amianto, se não é que o baniram totalmente. Até a China, que usa o amianto em grande quantidade, aboliu o uso da crisotila. Recentemente,
houve um tumulto na Austrália quando 33 carregamentos de amianto foram enviados para a Austrália. E, na realidade, ficamos sabendo nos últimos dias que 18 mil desses carregamentos foram enviados para uma série de países, inclusive na América do Sul, com preocupações sobre a amianto presente nesses carregamentos. Há muitos carcinogênicos no mundo. A IARC tem essa lista, 108 são considerados elementos carcinogênicos. Muitos não é possível banir, eu concordo, mas o amianto não é um desses 108 e não há necessidade de continuar a usar o amianto nesse mundo. Esperamos que vocês, como a Corte Suprema, reconheçam os perigos do amianto, inclusive da crisotila, e que o Brasil se una aos países civilizados que baniram o uso do amianto para não serem responsáveis, ou seja, com uma das melhores e maiores ações que vocês podem fazer em favor dos seus semelhantes, banir qualquer elemento contendo amianto que possa levar ao câncer. Eu agradeço pela sua atenção e estou à disposição para responder quaisquer perguntas que os senhores possam ter.